Olá amigos, companheiros, companheiras, para você mais uma vez Elucidações Espíritas, com entrevista de dirigentes, escritores e expositores espíritas. Hoje nosso convidado é Públio Carício da cidade de Araguari, com um tema também muito importante para todos nós. Mas antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando muitas forças para todos nós, você, companheiro que está nos assistindo, e também os internautas que também está nos acompanhando. Públio, seja bem-vindo. Tudo bem, companheiro amigo? Tudo bem, Mauro, caros amigos do programa Elucidações Espíritas, é um prazer para nós estarmos aqui novamente. Muito bem, Públio, egoísmo, a chaga da humanidade. O que fazer para nós, Públio? O que a doutrina espírita nos orienta as pessoas a trabalhar para deixar de ser menos egoísta? Mauro, essa é uma equação que os espíritos, na codificação do espiritismo, procuraram deixar para nós uma solução de modo que fosse alcançável. Mas é um problema que nós carregamos conosco há milênios. Às vezes nós entendemos que o egoísmo é um defeito que nós devemos extirpar de nós e simplesmente arrancar. Sempre que nós pensarmos assim, nós encontraremos mais dificuldades de alcançar algo que seja ideal, um patamar que nos agrade. Você mesmo acaba de dizer que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Essas são palavras dos espíritos na codificação. Mas, se nós formos mergulhar um pouco no assunto, nós vamos ver na própria codificação, na Revista Espírita de 1869, quando há um artigo em que Allan Kardec faz uma reflexão sobre o egoísmo e o orgulho. De fato, essas são dificuldades do nosso espírito que nós carregamos ao largo tempo. Mas a tese que faz Allan Kardec é de que nós, como princípio inteligente, como espíritos encarnados que vimos transitando em diversas existências anteriores, nós vimos desde os tempos do primitivismo até os tempos de civilização na atualidade, nós vimos crescendo do ponto de vista intelectual, do desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva. No pensamento de Kardec, o egoísmo estaria, de alguma maneira, enraizado no princípio do instinto. E o instinto, como nós sabemos, é algo que nós trazemos mesmo da evolução do princípio inteligente de outros reinos, desde o reino vegetal, o reino animal, até o reino hominal. Nós continuamos tendo instintos, só que desde o período em que nós passamos a Homo sapiens, ou que nós passamos a raciocinar, o instinto precisa ser gerado pela razão. O instinto, num primeiro momento, ele é automático, e ele está baseado principalmente na necessidade de conservação nos seres primitivos e nos outros reinos. Nós vamos ver que nós podemos chamar de instinto, o instinto embrionário, ou um mecanismo automático nas plantas, nos animais. E no homem, ele continua existindo. O homem mais antigo na história da humanidade, ele iria utilizar esse mecanismo automático para a preservação da sua vida. Agora, à medida que nós civilizamos, nós passamos a ser seres gregários, que nós nos estabelecemos nas palafitas, passamos a agricultura, criamos a escrita, esse processo civilizatório, ele não mata o instinto passa a existir, continua existindo,
mas nós temos que sobrepor a razão. Nós nos perguntamos, mas parece que nós, os civilizados, somos piores do que os selvícolas, que respeitam muito mais a natureza, que respeitam muito mais o seu próximo. Então, por que o homem civilizado na atualidade, ele parece que é tão pior? O Livro dos Espíritos nos fala a esse respeito, dizendo que o desenvolvimento da inteligência parece tornar muito mais acentuado os aspectos da nossa imperfeição e da nossa inferioridade. E esse desenvolvimento da inteligência, ele irá ajudar-nos a desenvolver o nosso senso moral. O egoísmo, então, de alguma forma, quando o indivíduo pensa em si mesmo, ele concentra em si mesmo a sua atenção, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e isso não é só no caso da posse. Nós temos isso também na afetividade, nós temos isso no lar, nós temos isso no comércio, na empresa, nós temos isso muito revelado no narcisismo das nações, tanto do indivíduo quanto das nações, modo micro como modo macro. Então, realmente, é um desafio para nós na atualidade procurarmos superar esse egoísmo que ainda predomina no nosso comportamento. A única maneira que nós temos é de viajar na direção do nosso semelhante, usar a nossa capacidade de raciocínio e pensar quem somos, por que estamos nessa situação, porque o outro está naquela situação, e aí ver o que é que nós podemos fazer, viajar na direção do nosso próximo, não é? Pensar mais pensar em coletividade. Isso não significa que aquilo que é imoral, aquilo que não é ético, que eu tenho que aceitar isso. Eu vou compreender o nível de consciência de quem pratica, mas não posso admitir aquilo como uma coisa normal, como um comportamento que deva ser abonado e assinado. Na verdade, o egoísmo, o orgulho, a avareza, a ambição, segundo o Espírito João de Brito, até eu tenho essa página aqui, nós podemos abrir, porque vai descer muito o nosso diálogo. Tudo isso é o amor fora da lei. E o amor, ele é exatamente o oposto do egoísmo. Então, nós precisamos entender que as pessoas que agem assim, elas não têm conhecimento de causa, ou mesmo que a consciência acuse, eles estão adormecidos, que as pessoas ficam cegas por ter. E são os valores da atualidade. Mas é um grande desafio, realmente, o nesse momento, trazendo uma fé raciocinada, explicando as razões das nossas aflições, para nós podermos, inclusive, preparar esse futuro diferente do nosso presente. Olha, a predominância da nossa natureza material ou animal sobre a nossa natureza espiritual é algo que faz nós valorizarmos muito mais o imediatismo. Nós vemos que na formação e na educação, a perspectiva que vem do lar é o indivíduo que vence, é o indivíduo que está em primeiro lugar. Segundo lugar não serve. Então, essa perspectiva, essa predominância da nossa natureza animal, a valorização das coisas materiais, os títulos, o ter, é algo realmente tem que ser combatido do ponto de vista do estímulo da espiritualidade. Porque o contraponto do materialismo é o espiritualismo. É compreender que nós somos espíritos e não corpos. Que nós não somos o que temos, nós somos o que somos. Porque o indivíduo, ele reencarna, ele nasce na Terra com uma aptidão para ele poder ser feliz, para ele realizar o seu processo de aprendizado, de continuidade da sua educação espiritual e moral. Mas é claro que ele tem um papel a desempenhar no meio onde ele se encontra. Quando ele reencarna e ele encontra um cenário onde se supervaloriza
é o título e as questões financeiras, o indivíduo desvia da sua aptidão e vai ser um mau advogado, um mau médico, porque ser professor não dá camisa, não dá dinheiro e o indivíduo não consegue sobreviver. Quando Allan Kardec pergunta na questão 798, como que o Espiritismo, 799, como que o Espiritismo poderia contribuir com o desenvolvimento da humanidade, ele inicia dizendo que é combatendo o materialismo. Mas combater o materialismo, se nós formos fazer um contraponto, nós poderíamos dizer estimulando e divulgando o espiritualismo, esclarecendo e lançando luz sobre as questões do espírito. E mais para baixo ele fala que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, os grandes vícios que nós temos que alterar. Porque o indivíduo acha que é Deus, que o universo gira em torno dele próprio ou do seu umbigo. E o egoísmo porque tudo para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o outro é o outro. Eu sou privilegiado, eu mereci isso, alguma coisa nesse sentido. Então, aí a grande importância do trabalho de divulgação do conhecimento espírita, a divulgação das verdades que o Espiritismo nos traz, revelando nessa ciência, filosofia e religião, revelando a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, revelando as penas e gozos futuros, a lei de causa e efeito, iluminando a consciência do indivíduo, despertando ele para que ele saiba que ele é espírito. Eu sou espírito. Hoje eu tenho um CPF, hoje eu ocupo um lugar na sociedade, mas é só uma organização social que nós temos que respeitar. Mas eu, espírito, vou deixar esse corpo quando esse corpo não puder mais sustentar a sua vida. Enquanto eu estou nessa experiência, eu tenho um propósito, que é um propósito de iluminação, de fazer o bem, de crescer moralmente. A Terra é uma grande escola, é uma grande oficina. Eu não vejo a Terra como penitenciária. Todos nós compreendemos que, embora tenhamos que trabalhar, conquistar o dinheiro, pagar a nossa sobrevivência, cumprir os nossos deveres sociais e civis, nós somos espíritos imortais, todos nós. E nós estamos diretamente atrelados à lei de causa e efeito. De tudo aquilo que eu fizer, eu vou certamente colher tudo aquilo que eu plantei. Então, a doutrina espírita precisa, de fato, e aí nós louvamos o esforço como seu e de diversos outros trabalhadores, e colocar à disposição a informação, a luz, né? Como diz o próprio Evangelho, Jesus já diz há 2000 anos, colocar a luz sobre o candeeiro para que ilumine a todas as criaturas, não é? Muito bem, agora eu quero pedir a você a conversar agora com as pessoas que estão nos acompanhando em casa, você internauta, você que nos acompanha toda semana. Nós queremos que você seja um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E nós precisamos que você nos ajude. Você pode marcar uma visita pelo telefone 3234-8712, 3235-3129 e levar pessoalmente a sua doação. A clínica precisa muito. Olha, um idoso hoje ele custa R$ 2.400. E nós temos ali 60 idosos, temos 104 pessoas com transtornos mentais e a clínica precisa de parceiros. Seja o nosso parceiro, venha nos ajudar, venha somar com a clínica a atender essas criaturas que precisam de todos nós. Nós estamos entrevistando o Públio Carício de Paulo, da cidade de Araguari, ele que é escritor, ele que é diretor também de uma editora espírita.
companheira, a pergunta era o seguinte: o que que você pretende tirar tanto dinheiro da sociedade, e qual será seu benefício, uma vez que qualquer momento você pode estar partindo? É uma pergunta que nenhum jornalista faz, né? E mostra aí o número, o egoísmo. E se fizer essa pergunta, Mauro, provavelmente a emissora vai cortar, né? Vai, né? E ele pode perder até o emprego. Se a gente for pensar por esse lado, ele pode até perder o emprego se ele for de uma rede dessas aí importantes, de fato, né? Mas é muito importante isso que você disse, porque eu, como falei há pouco, ainda mais, eu acho assim, até nesse momento da minha vida, eu tenho pensado muito isso, porque o que a gente está assistindo na televisão, seja no aspecto da criminalidade ou do criminoso comum, eu vou chamar de criminoso comum, eu vou separar aqui, ou então aquele do colarinho branco, né, como é chamado, nós vemos os recursos milionários que são roubados dos cofres públicos, e aquele delinquente que rouba um tênis, né? Enquanto você falava, eu te confesso que eu fiquei emocionado. Por que eu fiquei emocionado? Porque nós vemos que em todas as situações os espíritos estão crescendo. Em todas as situações. Estão crescendo os que estão delinquindo, e que estão delinquindo, assim, que está vindo a público, não é? Porque nós que estamos do lado de cá assistindo, nós temos muitas vezes muitas delinquências pequenininhas, coisas que às vezes a gente acha que é banal, e seja na educação dos nossos filhos, no exemplo que nós damos, ou quando nós achamos que não tem ninguém. Então, de qualquer maneira, nós, entre aspas, como espectadores, porque nós somos vítimas ou somos algozes. Não pode haver esse julgamento, nós não podemos julgar no sentido de crucificar, no sentido de apontar o dedo. Enxergar a delinquência, entender que há uma corrupção, compreender que há infração de uma lei que existe na sociedade para reger a nossa convivência social, e isso nós não vamos ter como não enxergar, porque à medida que nós somos instruídos, nós entendemos os processos. Por outro lado, do ponto de vista moral e espiritual, Mauro, eu enxergo da forma que cada um de nós temos uma consciência. Eu assisti esses dias um desses políticos que está sendo levado pelo juiz Moro a fazer os seus depoimentos. Eu assisti no Facebook um vídeo que circulou publicamente, e ele falando lá o que ele pensava, e que ele não estava envolvido nisso ou naquilo. E eu fiquei observando e fiquei pensando exatamente nisso. Quando há exposição do fato, igual está vindo a público, o sofrimento do indivíduo, porque vai afetar diretamente no orgulho dele, vai afetar diretamente no egoísmo dele, por mais que ele não devolva o dinheiro, porque a gente nunca vê o dinheiro voltar, não é? Mas por mais que afete, ele já começa a se expor na consciência onde estão escritas as leis de Deus, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós vamos entender que os processos internos do espírito, face à delinquência que ele praticou, já entra nos processos de culpa. E ele já começa a espiar. Então há um processo de aprendizado. Se nós formos remontar, e a psicologia na atualidade, ela tem condições de mergulhar na pedagogia, ela tem como mergulhar na raiz do problema, e talvez analisando o indivíduo único como fato, ela consiga encontrar causas na educação, no tipo de premiação, no suborno, entre aspas, na educação, porque dentro de casa a gente suborna
suborna os filhos da gente, a gente nem vê. Quando a gente vê, já foi. Ah, se você fizer isso, eu faço aquilo. Subornou. Com outras situações. Quanto ao delinquente, que muitas vezes não teve instrução, não teve pai, não teve mãe, foi criado na rua, ele é uma, entre aspas também, uma vítima do nosso próprio egoísmo. Então, se a gente, Divaldo até costuma falar isso, Joana de Anjos, quando a gente não dá, olha aí a caridade, que é o contraponto do egoísmo. Quando a gente não dá ou não possibilita que o outro conquiste o tênis, ele nos toma o tênis. Porque o tênis é o que dá valor e faz ele ser identificado como alguém importante no grupo que ele pertence. Não interessa ele conseguiu. O tênis é o item que dá valor a ele. Então, quando a gente mergulha na lei de responsabilidades espirituais e nas leis de Deus que estão contidas na consciência, nós entendemos que o processo de aprendizado ele é constante. Quando delinque, quando repara, quando age novamente, quando age no bem, quando ele vai de acordo com a lei, seja a lei civil ou a nossa lei da consciência ou a lei de Deus, lei natural, conforme se encontra. Um capítulo excepcional, aliás, eu faço aqui parênteses, convido a todos os nossos telespectadores a estudar esse capítulo, o primeiro capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, da lei divina, da lei natural. São 40 questões aproximadamente, mas extraordinárias a respeito exatamente dessa relação com a lei divina. Inclusive nesse capítulo, o Mauro, quando ele está chegando no final desse capítulo que abre as 10 leis morais, no Livro dos Espíritos, ele inclusive toca no assunto do amor ao próximo como a si mesmo. Kardec pergunta lá na 647 se toda a lei de Deus está incluída no amor ao próximo. E os Espíritos respondem que grande parte dessa lei está incluído aí, mas que nós, a humanidade, não estamos ainda tão educados ou perspicazes na sutileza e na abrangência disso. Porque quando o doutor da lei perguntou para Jesus qual era o mandamento maior da lei, nós temos que entender que ele estava se referindo à lei mosaica, ou às tábuas da lei, os 10 mandamentos. E os Espíritos, então, respondendo a Kardec na 647, eles dizem que nós, a humanidade, precisamos de coisas mais específicas. Ou seja, Jesus diz que não veio destruir a lei, que eram, então, os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos nós temos não matarás, que é específico. E não matar é amar o nosso próximo. Mas o indivíduo, para ter, ele mata. Não roubarás é um item específico dos 10 mandamentos. Mas não roubar é amar o nosso próximo. Então nós vamos ver que aqueles temas que estão contemplados nos 10 mandamentos são temas atualíssimos. Público. Agora com essa questão aí que o Edir Macedo lançou, essa versão aí dos 10 mandamentos, e como eu trabalho em um cinema, eu assisti o filme várias vezes e fiquei meditando, Mauro, numa coisa que eu vou até falar, não sei, o nosso tempo, eu não marquei, o nosso tempo deve estar estourando. Estourou. Já estourou. Então eu vou concluir. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando, generalizando, será que nós já saímos da casa da servidão? É verdade. Será que nós já saímos do Egito? A importância da especificidade, porque os 10 mandamentos não estão jogados no lixo. Os 10 mandamentos não estão lá largados. De modo algum, quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, a gente mantém e segura aí nesse mandamento, mas aí a 647 esclarece nesse sentido, é que nele está incluído aquilo tudo. Mas é preciso pensar separadamente. Então, eu não vou roubar, não vou matar, não vou adulterar, não vou querer a mulher do próximo, que são 2 mandamentos separados. Então, entendo que a importância da doutrina espírita em
esclarecendo que nós somos espíritos. Eu sou um espírito imortal. Eu não sou esses trilhões de células. Eu estou nesta roupagem. É uma experiência no corpo. Eu entro no corpo e saio do corpo sem sair da vida. A vida é o próprio hálito divino. É o próprio alimento do espírito. Só existe vida uma vez criados por Deus. Só vida, é imortalidade. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós tivemos princípio. Deus é eterno, porque não teve princípio. Então, se nós pensarmos nisso, nós vamos conseguir enxergar de maneira diferente. E, inclusive, assumir responsabilidades, ter uma proposta, que a indignação que nós sentimos pelo predomínio da matéria, pelo predomínio do egoísmo, que essa indignação seja uma indignação não de revolta, mas uma indignação de trabalho. Então vamos semear a caridade, vamos falar realmente desse amor, que é o amor em contraposição ao enfermo, o amor sadio, vamos dizer assim, que seriam as conquistas mesmo morais nossas. A humildade, a caridade, a fraternidade, abolindo pouco a pouco, substituindo, colocando água limpa. Eu falo colocar água limpa, me desculpe, eu vou lembrar aqui uma passagem da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles disse que esse processo de nós recalcarmos o que é negativo, de supervalorizarmos o negativo em nós, é muito prejudicial. E ela dá um exemplo da moringa. Se nós temos aquela moringa de barro tão comum aqui no interior de Minas, né, nós ainda encontramos aquela moringa em algumas casas, que ela é de barro e tem um gargalo. Se aquela moringa lá dentro tiver barro, como que a gente tira essa sujidade? A gente pode pegar um daqueles coisas de lavar mamadeira, isso é da época, né? Pelo menos isso é da época dos meus meninos pequenos, não sei se hoje existe isso, mas existia uma espinha, você pega e tenta tirar a terra, você não consegue fazer uma limpeza adequada. Mas se você põe um jato de água limpa constante dentro da moringa, você põe o jato, abre a torneira e deixa a moringa de baixo, ela vai encher e transbordar, encher e transbordar. E esse processo todo, até que agora mesmo, começando a sair água suja, daqui a pouco está saindo só água limpa. Então assim, Joana de Ângeles faz uma sugestão de que nós temos que procurar colocar água limpa. Eu sou egoísta, mas então vamos forçar a caridade. Eu sou orgulhoso. Vamos procurar ser mais humildes, não vamos ocupar os primeiros lugares, vamos sentar nos últimos, não é? Então, a gente começar a colocar água limpa, usando o raciocínio. Às vezes a emoção não está concordando muito, a gente usa a dor, porque aí nós vamos conseguindo pôr na água limpa, ou seja, virtudes, exercitar as virtudes. Agora mesmo a gente, de fazer muitas vezes forçar, estamos a fazer as coisas um pouco mais corretas, um pouco mais condizentes com a lei de Deus, mas espontaneamente, não é mesmo, meu irmão? Muito bem, Publi, estouramos. Em outra oportunidade você retorna para falar até dos livros que você tem para lançar, que você já lançou, falar da editora, tudo bem? Combinado? Vai ser um prazer, meu irmão, vai ser um prazer. Tá, fique com Deus e um forte abraço. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Gente, retornaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Fique com Deus.